Boa tarde a todos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Adailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cleuser Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno, presente, Valdeci de Jesus Oliveira, Valdeci Alves Pereira. Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da 9ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa em 2 de abril de 2013. Desculpa. Não é a primeira sessão. 2 de abril. Tá certo. A 9ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa em 2 de abril de 2013, às 14h52. Solicito ao vereador Marco Antônio Panício que faça a invocação divina. Faça avançar. Ô, Clodo. Cadê meu negócio aqui? Temos 34 expedientes do Poder Executivo que estão relacionados na pauta eletrônica e foram distribuídos aos senhores vereadores em plenário. Passamos agora para a leitura de proposituras apresentadas. Solicito ao segundo secretário que inicie a leitura dos projetos apresentados. Projeto de Lei 26/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 167.100. Projeto de Lei número 27/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 103.183. Projeto de Lei 28/2013, também de autoria do Poder Executivo, que introduz alteração no convênio celebrado com o Instituto Nova Ágora de Cidadania. Projeto de Lei número 29/2013, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a celebração de convênio com a Caixa Econômica Federal. Projeto de Lei 29/2013, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a celebração de convênio com a Caixa Econômica Federal. Deixa eu ver o mesmo. Projeto de Lei número 30/2013, de autoria do Poder Executivo, que introduz alteração na Lei número 2.155, de 4 de dezembro de 2008. Eu queria aproveitar nesse instante e saudar a todos os presentes que nos honram com a presença em plenário e fazer uma saudação especial ao José Carlos Santos, chefe de gabinete do vereador Pedro Peol, de Americana, que está conosco, ao vereador de Americana, Pedro Peol, que está conosco. Seja bem-vindo ao Poder Legislativo de Hortolândia. É um prazer recebê-lo aqui, sabendo que somos sofredores das mesmas causas e lutamos também pelos mesmos ideais, que é a transformação das nossas cidades. Então, seja sempre bem-vindo ao Poder Legislativo em Hortolândia.
E também saudar o Edson Milan, assessor do deputado estadual Chico Sardelli. Leve o nosso abraço ao deputado Chico Sardelli e seja sempre bem-vindo a esta casa. Foram apresentadas 47 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para as providências que eles entenderem necessárias. Passamos agora à leitura, discussão e votação de 21 requerimentos e uma indicação nesta sessão, nesse expediente. Solicito ao primeiro secretário que inicie pelos requerimentos do vereador Ananias Barbosa. Requerimento número 298/2013. Requer informação sobre atendimento dos PSFs, Programa de Saúde da Família existentes no município. Está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, tive recentemente fazendo umas visitas nos programas de saúde da família instalados no nosso município e percebi, acredito eu que vários dos senhores também tenham tido as mesmas percepções, uma diferença bastante grande em relação a uma unidade comparada com outra unidade. A unidade instalada ali na região do Santa Clara, por exemplo, falta uma estrutura mínima para poder ter ali implantado, verdadeiramente falando, o Programa de Saúde da Família. É um programa de saúde preventiva extremamente importante, já foi palco de debate várias vezes, em diversas oportunidades aqui nesta casa. Entendo eu que todos os nobres vereadores preza pela saúde preventiva, tanto quanto o chefe do Poder Executivo no poder hoje, mas, diante dos inúmeros pedidos por parte de alguns servidores das unidades de saúde e também de reclamações por parte dos moradores, resolvi fazer essa apresentação deste requerimento, questionando o Poder Executivo sobre alguns itens, todos eles voltados ao Programa de Saúde da Família. Eu tive a oportunidade de ser diretor na área da saúde, quando o nobre Jair Padovani era prefeito, e o Programa de Saúde da Família tinha, inclusive, um coordenador municipal especificamente voltado para essa finalidade. E aí nós questionamos, por exemplo, a falta do médico generalista em várias das unidades instaladas em Hortolândia, que tem ido lá normalmente um clínico ou algum profissional com a outra especialidade, mas não tem atendido todos os dias da semana, de segunda a sexta, por exemplo. O presidente, Vossa Excelência, apresentou, inclusive, um requerimento também, questionando o Poder Executivo sobre a volta da dispensação dos medicamentos nos postos de saúde da família. Então, são vários questionamentos que, eu tenho certeza, nós temos buscado auxiliar lá o Poder Executivo no sentido de fazer com que a saúde no nosso município melhore. A saúde é uma pedra no sapato de todos os governos, a gente sabe disso, Hortolândia não poderia ser diferente, mas a atenção básica, precisamente o Programa de Saúde da Família, é uma das ferramentas extremamente importantes para poder melhorar o atendimento à nossa população. Acredito, e pelo menos fazemos um voto de confiança no sentido de que a separação das pastas da saúde já buscou valorizar essa questão da saúde preventiva, porque é muito mais barato a saúde preventiva do que ficar correndo atrás da doença. Então, o questionamento do requerimento tende a sanar algumas dúvidas que a gente tem aí com relação ao Programa de Saúde da Família. Conto com apoio de Vossas Excelências para que a gente aprove o requerimento questionando o Poder Executivo. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Requerimento 299/2013, que requer informações sobre limpeza das vias públicas na região do Jardim Rosolém. Requerimento 300/2013, que requer informações sobre a implantação de rede de esgoto no Jardim Adelaide e Jardim Rosolém. Ambos os requerimentos de autoria do novo vereador Mercadão. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 301/2013.
requer informação sobre unidade de terapia intensiva, UTI, neonatal no município de Hortolândia. Indicação número 723/2013, que indica estudos de minuta de projeto de lei complementar com o intuito de autorizar o Poder Executivo a efetuar pagamento de taxas relativas ao emplacamento e transferência de placas de veículo. O requerimento e a indicação são da autoria do nobre vereador Adailton Sá. Está em discussão. A palavra o autor dos requerimentos. Não. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, autoridades presentes, para mim é motivo de alegria e satisfação estar mais uma vez aqui defendendo os interesses da comunidade. Quero ser breve aqui ao falar do requerimento 301, que diz respeito à questão da saúde. Nós sabemos que a nossa saúde na cidade, os secretários, os 2 secretários, têm procurado fazer um bom trabalho na cidade. Mas, andando pelas ruas, fui questionadas por diversas vezes por populações da nossa cidade, aonde me colocou uma questão que eu achei interessante fazer a pesquisa, para saber como a prefeitura age ou pretende agir nessa questão da UTI neonatal. Ocorre que as reclamações dizem que não existe a implantação na nossa cidade da UTI neonatal, que as crianças recém-nascidas precisam, quando tem alguma deficiência, precisa do atendimento e da internação. E aí as pessoas que me pediram essa informação tiveram que recorrer a outras cidades. E aí nós estamos fazendo algumas perguntas ao senhor prefeito e aos secretários da pasta, aonde diz o seguinte: procede a informação da falta da unidade de terapia intensiva neonatal no município de Hortolândia? Segundo, existe previsão de implantação da referida unidade no município? Se sim, para quando e em qual unidade de saúde? Terceiro, existe estatística do número de partos realizados no município que necessitam da unidade de terapia intensiva neonatal? Pedimos para que informe. E quarto, para quais unidades de terapia intensiva neonatal na região são enviados e os que necessitam da referida unidade e qual o procedimento em relação ao acompanhamento dos pais? Com esse levantamento, eu creio que a prefeitura, sabiamente, já deva ter esse relatório, mas dará um norte para nós nos mobilizarmos e ajudar a administração e a população para que essas situações sejam resolvidas. Então, o requerimento é no sentido de ajudar a administração a resolver este problema, caso ainda exista. A indicação 323 da semana passada, eu pedi aos colegas que nos ajudasse e aprovasse. No entanto, o nobre vereador Nego pediu vistas para analisar o projeto. E conversando com ele, atende às ansiedades da população e, no que diz respeito às vistas que ele fez, né, não houve nenhuma correção, nenhuma melhoria, porque ele se sente também contemplado. E nós queremos a aprovação que todos os nobres pares se dignem e nos ajude, porque esse projeto, vindo do Poder Executivo, irá ajudar a população da nossa cidade, aonde os veículos que estão em outras cidades, mas que são de munícipe da nossa cidade, poderão ter o benefício de 50% na transferência da taxa do IPVA. E aos outros anos, o prefeito terá essa arrecadação para a cidade, repassado pelo governo do estado. Além disso,
a questão das multas que eles recebem na cidade, passam a ter um recolhimento para a nossa cidade. Então, isso vai facilitar, vai ajudar os munícipes, vai estimular as pessoas a transferirem os seus veículos para a nossa cidade e todo mundo ganha. Então, é um projeto que vai beneficiar a toda a comunidade e especialmente ao governo municipal, que está precisando de recursos para ajudar a melhorar o nosso trânsito local. Então, gostaria que todos os nobres pares, mais uma vez, nos ajudassem e aprovassem este documento. Muito obrigado. Discussão. Não havendo vereadores, vai à votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento 302/2013, que requer informações sobre obras na área da saúde. Requerimento 303/2013, que requer informações sobre obras de pavimentação asfáltico da Estrada Municipal Geraldo Costa Camargo. Requerimento 304/2013, que requer informações sobre a demanda dos exames de tomografia no município. Os requerimentos é de autoria do nobre vereador Jair Padovani. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Sim, nobre vereador. Vereador. Está à disposição de todos os vereadores. Solicito à secretaria que passe o requerimento de número 304 para os vereadores que quiserem assinar, por favor. Requerimento 305/2013. Requerimento requer informações sobre o atendimento do programa Projovem Urbano. Está É de autoria do novo vereador Regis Atanásio Bueno. Está em discussão. Com a palavra, presidente. A palavra ao autor do documento. Para saudar o Luiz, assessor da deputada Ana Perugini, que também se encontra no nosso meio, a quem nós muito respeitamos. Senhor presidente, nobres pares, venho aqui falar sobre esse requerimento. Tive a honra e o privilégio, no ano de 2007 para a virada de 2008, de estar em Brasília e estar trazendo esse programa junto para a Prefeitura de Hortolândia. E esse projeto, para quem não conhece, é para atender jovens de 18 a 29 anos que não concluíram o ensino médio. Dentro do projeto, prevê uma bolsa de R$100, que geralmente é usado para o transporte desse aluno, né? E prevê também 3 arcos ocupacionais, que são cursos profissionalizantes para ajudar na formação do ensino fundamental. No ano de 2007, nós tínhamos em Hortolândia 9.000 jovens de 18 a 29 anos que não tinham concluído o ensino fundamental. Hoje, graças a Deus, esse número caiu. Ele caiu para 5.000 jovens que não têm o ensino fundamental ainda. É um desafio muito grande, porque vão chegando várias pessoas de Hortolândia, às vezes de outros estados, e a Prefeitura tem feito o máximo para poder atender esses jovens. Mas o intuito do requerimento, na verdade, é para aumentar o número de núcleos, porque isso é uma demanda constante da população. Ao que me parece, hoje temos um núcleo só do projeto. Eu acho que o interessante seria aumentar. Até o ano de 2010, esse projeto era feito pela Secretaria de Inclusão. A partir do ano de 2011, começou a ser feito pela Secretaria de Educação. É até apropriada essa mudança por estar dentro da área de atuação. Então, esse requerimento é para dizer à secretária que nós temos acompanhado o projeto tem acontecido, mas qual a possibilidade desse projeto aumentar para mais 1 ou 2 núcleos, para tentar zerar o déficit de jovens com ensino fundamental na cidade de Hortolândia. Continua a discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, permanecem como estão. Os contrários... O requerimento está à disposição de todos os pares. Eu não coloquei em votação. Estando em votação, os vereadores que concordam, permanecem como estão. Os contrários, se levante. Aprovado por todos os pares. Solicito à secretaria que passe o documento para o vereador Edivaldo e todos os vereadores que quiserem assinar. Requerimento 306/2013 requer informações sobre a implantação de esgoto nas ruas com viela do bairro Jardim Emenda. Requerimento 307/2013, que requer informações sobre a implantação de rede de esgoto nos bairros Jardim São Camilo, Santa Luzia, da Laranjeiras e parte do Jardim Santa Estefânia. Requerimento 310/2013, que requer informações sobre o destino de famílias que estão instaladas no entorno da chaminé
próximo ao bairro Jardim Santa Fé. Os requerimentos é de autoria do novo vereador Valdecir Alves Pereira. Está em discussão. A palavra ao autor do documento. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Cremilda, as autoridades presentes, fiz esse requerimento direcionado ao pessoal de Santa Fé, que eu tive presente na destruição daqueles chaminé lá. Em torno daquele chaminé que tinha de família, de criança e de gente lá, graças a Deus a Defesa Civil estava auxiliando. Mas aquele povo continua sem destino algum. Alguns vereadores também já fizeram o requerimento para tirar aquele pessoal de lá e dar um local digno para se viver. Ali você não tem água, você não tem luz, ali um monte de criança correndo naquela lama toda lá, e a gente acaba não tendo uma resposta para onde aquele pessoal vai se dirigir. Eu tive presente essa semana lá. Outro requerimento que eu fiz sobre o esgoto do Jardim Minda. Quando o Marcelo Zanibão era secretário de obras, nós tivemos uma reunião com mais de 100 pessoas do Carme Cristina, e o combinado seria que continuasse do Jardim Minda ao São Camilo o esgoto do nosso bairro. Fizeram o Carme Cristina, fizeram a viela do Carme Cristina, fizeram algumas ruas do Jardim Minda, as vielas do Jardim Minda não fizeram e já foram para outro bairro. Botar lá o pessoal do São Camilo, do Laranjeira, faz 1 metro de fossa, já está dando água. Pede para limpar as fossas, acaba demorando porque os caminhões são poucos. Então, gostaria de ver com o novo secretário de obras qual a possibilidade de voltar àquela empresa e terminar o que foi combinado. Tinha mais de 150 pessoas nessa reunião. Estava o nosso prefeito Meira presente, estava o Marcelo Zanibão naquela época, que era o secretário de obras, e eu estou recebendo de ligação de gente na minha casa, ô nego, combinado aquele dia da reunião lá, que terminaria do Jardim Minda ao São Camilo o esgoto. Infelizmente foram para outro bairro. Então, uma empresa boa, fez o esgoto direitinho no Carme Cristina, fizeram a viela, Gervásio. Inclusive, esteve passando lá pegar a autorização dos moradores, só que, infelizmente, o Jardim Minda foi abandonado. E lá o problema é, faz 1 metro e já está dando água de novo. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores, vai votar. Com certeza. Continua. Está em votação. Os vereadores que concordam com a comissão, os contrários se levante. Aprovado por todos os vereadores. Vereador Nego, o vereador Gervásio pede autorização para assinar. Solicito à secretaria que encaminhe o requerimento ao vereador Gervásio e aos que demais quiserem assim assiná-lo conjuntamente. Requerimento número 308/2013. Requer informações sobre os nomes das pessoas indicadas para compor o COMAD, Conselho Municipal de Drogas. Requerimento número 309/2013. Requer informações sobre a constituição do CMPA, Conselho Municipal de Proteção aos Animais. Requerimento número 311/2013. Requer informações sobre a Feirinha do Brás, realizada nos dias 15, 16 e 17 do mês de março do ano corrente. Os requerimentos são da autoria do nobre vereador Paulo Pereira Filho. Não havendo oradores, vai à votação. A palavra ao vereador Ananias. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, eu quero, não poderia deixar de parabenizar a Vossa Excelência pelas proposituras aqui apresentadas, todas elas de fundamental importância para o povo hortolandense, mas quero destacar a de 309/2013, que requer informações sobre a constituição do Conselho Municipal de Proteção aos Animais. Muito recentemente, Vossa Excelência debateu nessa casa aqui também situações de natureza bastante específica com relação à falta, em algumas situações, de uma legislação, de uma constituição, de um instrumento ou uma ferramenta legal para que o Poder Executivo possa atuar. E essa questão, especificamente falando, ela data já de algum tempo. O ano passado foi palco de inúmeras discussões aqui na Câmara, com relação ao Conselho de Proteção aos Animais. Tivemos recentemente a visita do pessoal do Zoonose aqui, que foi, de certa forma, bastante ilustrativo para a gente, mostrou várias das ações propostas pelo município de Hortolândia com relação
aos animais como um todo, mas o Conselho Municipal de Proteção aos Animais viria realmente ajudar e muito nessa questão aí, porque o número de animais do nosso município é bastante grande. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência e pedir, se assim for possível, assinar junto com Vossa Excelência o requerimento 309/2013. Com certeza, nobre vereador. Continua em discussão. Presidente, questão de ordem. Gostaria de assinar o requerimento 308 junto com o senhor. Ok. Vereador Ceará. Presidente, só queria assinar esse documento da Perfeito. feira, uma vez que deu muita polêmica na cidade. Como e quero ver qual vai ser a resposta do Executivo. Ok. Bom, e parabéns pelo documento. Obrigado. Vereador Adailton. Acho que eu uso a palavra. Com a palavra, o vereador Adailton. Carlos Nilton. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, quero parabenizar o presidente, o vereador Paulão, pela autoria dos requerimentos. Em especial, quero comentar aqui também sobre o requerimento 309, também comentado pelo nobre par Ananias. Nós sabemos que na nossa cidade existe várias situações onde os animais são maltratados, mas também sabemos da questão do governo em procurar resolver os problemas existentes. Haja visto a reunião ocorrida na sessão passada, aonde os técnicos e os diretores do zoonose estiveram explanando e mostrando relatórios do que tinham feito a partir de 2008 até a presente data. Relatório esse que nos deixou bastante animado e propostas também que nos deixou muito mais animados ainda com relação ao tratamento aos animais. Nós sabemos que o Partido Verde tem defendido a questão do meio ambiente, a questão dos animais, entre outros segmentos da nossa comunidade. Em especial, sempre defendi a questão dos animais, inclusive no mandato onde estive aqui, 2005, 2008, que, já citei aqui, conseguimos, naquela época, retirar a Câmara de Gás. Entre outras situações, nós estamos avançando. O que nós precisamos fazer? O que o zoonose precisa fazer, o que o governo pode fazer, além de fazer a castração, a colocação de chips para controle, punir aquelas pessoas que, enquanto os animais são pequenos e novos, são bons. Depois que passam da meia-idade para o final da idade, abandonam. E aí cria o caos que tem criado na nossa cidade. Mas o que seria bom? Estimular, depois de feito todo esse tratamento, recolhido esses animais, reunir entre shoppings, também em supermercados, e fazer aquelas feirinhas de adoção, explanando e colocando à exposição os animais para que pessoas que têm interesse, crianças que gostam e que os pais sempre prometem, e de repente é pego de surpresa e o filho pede, dentro do supermercado, nas dependências dos supermercados, terminam adotando esses animais, e aí a população terá menos problemas na rua e o governo não terá o custo de alimentação e medicação desses animais. Então, esse conselho, inclusive parabenizar o vereador Ananias por colocar muito bem, o vereador Lene defendia essa causa há muito tempo atrás, e o ano passado foi aprovado o conselho, e aí o nosso presidente vem aqui pedindo informações quem são as pessoas que compõem a situação desse conselho. E aí eu gostaria, senhor presidente, com a sua permissão, de poder estar assinando conjuntamente o requerimento de número 309. Continua a discussão.
Vereador Meirinha, por favor, assuma aqui a presidência, só para que eu possa também me manifestar. O requerimento continua a discussão e a palavra com o vereador Paulo Pereira. Senhor presidente, nobre vereadora Mida, demais pares, eu não ia falar, mas resolvi falar. Resolvi. Mudei a estratégia no meio do caminho. Percebi. Mas, nobres pares, esses 3 documentos, a questão da feirinha do Brás, quando ouviram o tema, todo mundo já começou a se manifestar, porque isso, não sei os vossos telefones, mas os meus não pararam de tocar, querendo saber dessa bendita feirinha do Brás que aconteceu no Jardim Amanda. Até pensei que fosse coisa do vereador... Não vou nem brincar. Não vou brincar, senão, de repente, vai ficar gravado isso. Mas foram tantas ligações, principalmente de lojistas, comerciantes ligando, revoltado foi essa expressão que eu acho melhor usar, em relação à feira. Como eu não sabia que tinha feira, mas não sei da sua construção, como é que foi esse processo para chegar na feira, então eu documentei isso aqui, estou pedindo inúmeros detalhes para o Executivo, até para poder informar essas pessoas o que foi que aconteceu, como é que aconteceu, o processo todo que aconteceu, e aí, logicamente, avaliarmos se esse tipo de evento ele é interessante para o nosso município. Na questão do COMAD, nobres pares, eu sou remanescente do Conselho Municipal de Entorpecentes, o COMEN, que depois do COMEN virou COMAD. E todos os anos que eu passei nessa casa, eu sempre martelei essa questão por entender a importância de você ter um conselho municipal contra o uso das drogas, seja lícitas ou ilícitas. O trabalho do conselho é um trabalho preventivo. E nesse trabalho preventivo nós desenvolvemos ações para fazer com que o público que é o alvo das drogas, lícitas ou não, ele possa ter uma outra vertente onde nós possamos desenvolver um trabalho, definir uma política de prevenção municipal e, por essa política, começarmos a atuar e aí tentar apresentar a essa juventude uma outra proposta. O que nos preocupa é que, ao longo de todos esses anos, tentamos retomar a questão do Conselho Municipal, agora antidrogas, antes COMEN, não é? Agora COMAD, mas nunca teve eco isso. Pela defesa de alguns pares nessa casa agora, mais vereadores envolvidos nessa demanda, dispostos a essa luta, pode ser que nós tenhamos um sucesso diferente nisso, porque ele é de fundamental importância, ele não vai resolver o problema da droga, ou seja ela lícita ou não, mas ele vai apresentar sugestões, políticas públicas, para que nós possamos caminhar numa outra direção, que sem o Conselho Municipal, ele vai só pensar isso. Então, evidentemente, teremos uma chance melhor e maior de ter políticas públicas que possam atingir esse propósito. Então, por isso, é extremamente importante a construção do Conselho Municipal Antidrogas, COMAD, para que nós possamos ter uma ação efetiva nessa cidade contra o uso de drogas. E ele não trabalha só com as ilícitas, com todas as drogas. O cigarro é lícito, mas ele causa uma destruição terrível. O álcool é lícito, mas tem uma consequência terrível para o organismo e para a vida. Então é fundamental que o Conselho trabalhe contra as drogas e, nesse trabalho, possa levar luz para muita gente que termina entrando nessa de gaiato. O outro conselho, questão de proteção animal, é palco de uma provocado, eu vou usar a expressão, pelo vereador Lenivaldo, que provocou esse debate de uma maneira contrária. Ele apresentou um projeto de lei de criação de conselho, e não pode o vereador apresentar projeto de lei de criação de conselho, mas essa provocação que ele fez gerou todo um debate, e aí entrou na mídia fora, o que terminou gerando um encaminhamento do Executivo, e aí conseguimos, o ano passado, aprovar, graças a essa provocação feita pelo vereador Lenivaldo. O que acontece? A conversa que nós tivemos aqui com os representantes das zoonoses, ficou claro e evidente que eles estão elaborando uma proposta de ação efetiva para o município, mas que nós ainda não temos uma política municipal definida. E na minha cabeça, na minha maneira de pensar, o Conselho Municipal, se ele está com os seus agentes já colocados dentro desse Conselho, assim como todo o Conselho, ele vive para pensar aquela questão. E aí eu envolveria principalmente as entidades que trabalham com essa questão animal, para que nós pudéssemos ter uma participação efetiva daqueles que utilizam essa bandeira, que lutam, que são ativistas nessa causa.
O que nós vemos na sociedade hoje, de uma maneira geral, é mais ou menos o tratamento com o animal que fazem com as árvores. Quando eu preciso quero pôr uma árvore na frente da minha casa porque é legal, eu demonstro ser ecológico, demonstro ser ambientalista, ter uma árvore para ter sombra. Da mesma maneira que o cara, um cachorrinho pequenininho é tão lindo, pega. Só que depois o cachorro começa a crescer e ele começa a se incomodar com o tratamento que precisa dar. Depois que a árvore cresce, agora já tem folha, entope a minha calha, está trincando a minha calçada. Começa a ter uma infinidade de coisas, porque às vezes não se escolhe o animal correto que a pessoa precisa ter para aquele tipo de relacionamento que ela quer ter com esse animal. Como não se escolhe a árvore correta, em muitos casos, para plantar na frente do seu portão. O cara vai lá e planta um pé de ficus, lógico, quando ele crescer, ele vai arrebentar com tudo. Então, é importante o trabalho do Conselho para conscientizar, porque o que nós vemos, quase 50 mil animais é a população animal da cidade de Hortolândia. Isso dá um animal para cada 4, 5 habitantes. É muito animal, só que boa parte desses estão nas ruas, de maneira irresponsável. E aí não é se preocupar demais com o animal e não se preocupar com o ser humano. A preocupação com o animal, ela é uma preocupação também com o ser humano, para que ele não seja palco de transmissão de doenças e gere problema. E, de outro lado, o animal hoje ocupa um espaço na sociedade, para muitos, maior do que o próprio ser humano. A humanização do animal, em função dos problemas, das traições, das revoltas, das tristezas causadas em muitos seres humanos por outros, terminou levando eles a se apegarem muito ao animal e ter um carinho, ter toda uma relação com esse animal que nunca o trai, que não termina mordendo a sua mão, como fazem muitos seres humanos. Agora, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas nós precisamos, numa cidade que nem Hortolândia, desenvolver uma política municipal de proteção animal, que também é de proteção ao ser humano. E, para isso, nada melhor do que a efetiva ação do Conselho Municipal, que é ele que vai, junto com as zoonoses, discutir, deliberar, debater os assuntos com a sociedade, que vai passar por várias vertentes. E o que nós percebemos é que nem sempre essa visão é assim colocada. Nós precisamos do Conselho Municipal para que ele, junto com as zoonoses, elabore uma proposta, uma política pública municipal para tratar do animal, dar ao animal o atendimento que ele precisa ter e preservar a vida, seja ela animal, seja ela qual for, porque nós precisamos ter uma prática dessa no município da cidade de Hortolândia. É isso, nobres pares, agradeço pela paciência e, logicamente, está à disposição de todos os vereadores. Os requerimentos continuam em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os que concordam permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por todos os presentes. E agora eu convido. 312/2013, que requer informações sobre a iluminação da Praça do Jardim Nova Hortolândia. Requerimento 313/2013, que requer informações sobre a construção de moradias populares na área do Jardim Estrela. Requerimento 314/2013, que requer informações sobre recolhimento de entulho e medidas de contenção da dengue no município. Os requerimentos é de autoria do novo vereador Aparecido Meira. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão, os contrários que se levante. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 300. De ordem, presidente. Onde? Sim. Gostaria de fazer minha inscrição na tribuna livre. Vereador, solicito ao primeiro secretário que faça a inscrição do vereador Jair Padovani na tribuna livre. Requerimento número 315/2013. Requer informações sobre o transporte de pacientes que necessitam de tratamento nos hospitais da Unicamp e de São Paulo. Requerimento número 316/2013. Requer informações sobre a extração de areia na área localizada no bairro Orestes Húngaro. Os requerimentos são de autoria do nobre vereador Edivaldo Araújo. Está em discussão. A palavra ao autor dos documentos. Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, eu quero falar sobre o requerimento 316, sobre um empreendimento que está saindo lá na região do Parque Orestes Húngaro, uma extração de areia. E os moradores de lá têm me procurado bastante e com muita preocupação sobre os problemas que vai causar essa retirada de areia ali. Aquela fazenda ela faz divisa com o município de Hortolândia. Ela tem uma parte dela de 190 metros do asfalto até
a parte onde estão fazendo a retirada de areia pertence à Hortolândia. Então, eu gostaria de saber do Poder Executivo se há conhecimento desse empreendimento. Já tive, até em Sumaré, tem autorização da CETESB para a extração dessa areia, né? Mas, na verdade, a fazenda, a documentação dela é de Sumaré, mas a parte que estão extraindo areia é em Hortolândia. Então, os moradores lá estão muito preocupados, e com razão, porque vai aumentar muito o fluxo de caminhão no nosso bairro, trafegando dentro do bairro o nosso asfalto. Não sei se está preparado para esse fluxo de caminhão pesado, né? Então, eu gostaria de que eles nos informassem a respeito. Em contrapartida, o que a Prefeitura de Sumaré ou essa empresa vai fazer para a região ali do Oeste Húngaro, que benefício eles vão estar trazendo para compensar esse tormento, esse trabalho que está sendo feito lá. O bairro foi asfaltado há pouco mais de 2 anos, o pessoal viveu no pó lá por mais de 30 anos, e agora que o bairro está asfaltado, vem esse empreendimento lá, trazendo barulho, caminhão, poeira, e talvez até problemas de fissura nas casas devido à desassoreação do solo. Então, gostaria de ter essas informações aí no meu requerimento. Outro requerimento que eu faço aqui é o 315. Eu falo sobre o atendimento que a Secretaria de Saúde faz às pessoas aí que precisam fazer um tratamento fora do município, né? Os moradores têm me procurado e reclamado aí da falta de agendamento. As agendas, muitas vezes, eles não conseguem cumprir. Quando é agendado, muitas vezes não há carro, o carro quebra. Então, eu queria saber o que a Prefeitura vem pensando em fazer para solucionar esse problema. Se vai aumentar a frota de carro, se vai conseguir cumprir com esse serviço. Eu já tive casos aí de pessoas que perderam consultas, que é muito demorado para conseguir uma consulta no Hospital das Clínicas em São Paulo, e chegou a perder a consulta por falta de condução. Então, são esses 2 requerimentos que eu trago para casa aí, gostaria do apoio dos nobres pares. Obrigado. Continua a discussão? Quem? Vereador Zaca. Depois o vereador John Lennon. Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, queria parabenizar o vereador Edivaldo, líder da nossa bancada, né, pelos requerimentos, principalmente pelo requerimento 315, né, que trata do transporte, né, nos hospitais da Unicamp, nos hospitais de São Paulo, né, até manifestar o meu repúdio esses dias, porque um funcionário importante lá da Unicamp tratou até as cidades circunvizinhas da cidade de Campinas, né, reclamando que os secretários de saúde, né, só investem em ônibus, em carros, né, e não investem em hospitais, o que não é verdade, né. A cidade de Hortolândia e algumas cidades que a gente acompanha aqui vem fazendo um trabalho, né, mas é um problema que segue pelo país inteiro, o problema de saúde, né, porque eles alegam lá, né, que a gente investe só em transporte, né, e não investe em hospital, como se a Unicamp não fosse paga por nós, né. A Unicamp ela não é só de Campinas. A Unicamp é uma universidade estadual, né, que é feita para atender todo o estado. Inclusive, a gente vê lá transporte de outros estados, inclusive, né. É uma universidade de excelência. Por isso que o dinheiro do contribuinte é usado, né, para sustentar a Unicamp, né. Então, acho que só queria usar esse requerimento, nobre vereador 315, né, que a gente está falando sobre transporte aqui, mas também para alertar, né, que a gente vem fazendo a nossa parte também, e que faz parte também da Unicamp, né, participar e colaborar com a questão da saúde da região aqui, porque é por ela que a gente tem que fazer esse trabalho de atendimento, né, um trabalho, inclusive, de ciência, né, mas que não é verdade o que aquele funcionário falou, inclusive na Rádio CBN, né, que a gente só investe, né, em transporte, né. Tem que investir em transporte também, né, por isso que nós temos uma universidade de excelência lá, né, mas eles também têm que fazer a parte deles, porque a Unicamp não é feita só para campineiros, né, tem lá a sua parte também, é localizada em Campinas, né, mas que eu queria, por isso que eu estou aproveitando, vereador, esse requerimento para mostrar a minha indignação, né, que a gente não só investe em transporte,
né, para mostrar que a gente sustenta a Unicamp com o nosso dinheiro lá quando contribui, e para isso, né, para a hora que precisar tê-la lá e ser usada mesmo. Vereador Cláudio. Senhor presidente, nobre vereadora Mida, nobres vereadores, parabenizar aqui o vereador Edivaldo. Estive com ele no bairro Oeste Húngaro e pude realmente constatar a questão do desassoreamento lá. O vereador, inclusive, um tempo atrás, Vossa Excelência bem lembra, porque mora naquela região, o bairro Chácaras Recreio Alvorada também já foi motivo desse problema. E realmente o que o vereador falou, ele tem toda a razão, pode causar fissura nas casas, como já causou em outras épocas, e na própria questão do asfalto. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência e me colocar à disposição para votar em conjunto contigo. Continua a discussão. Solicito o nobre vereador se nos permite assinar esse requerimento em particular, também porque entendo que a questão do transporte dos nossos pacientes precisa realmente de um acompanhamento detalhado e, se Vossa Excelência permitir, também gostaria de assinar conjuntamente com Vossa Excelência, parabenizando também pelo documento apresentado. Vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os vereadores. Solicito à secretaria que possa passar o requerimento de número 315. Sim. Queria saber se constar o vereador Edivaldo, se eu poderia assinar em conjunto o requerimento número 316 também. Está aberto a todos os vereadores, que a secretaria passe, então, os dois requerimentos, por favor. Requerimento 317/2013, que requer outras informações referente ao requerimento 164/2013. Requerimento 318/2013 requer informações referente ao requerimento 153/2013. Está em discussão. Palavra ao autor do requerimento. Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, vou falar exclusivamente sobre o requerimento 153, que fala sobre o problema do INSS, que a gente vem tendo aqui para fazer agendamentos, né, por muitas vezes, então vem se demorando 2 a 3 meses. Semana passada, sei que Vossa Excelência também receberam o convite para almoçar lá na Melhor Idade, e por lá obtive muita reclamação da agência do INSS. Inclusive, eu sei que a responsável pela agência não ficou contente com a moção de repúdio que foi aprovada aqui por essa casa, né, mas aí, né, eles que façam o tratamento correto, eles que atendam de forma correta os nossos munícipes, porque não adianta ficar bravo, porque aqui a gente vai reclamar e fiscalizar aquilo que tiver que ser fiscalizado. Então, nesse requerimento agora, eu peço mais uma vez ao Executivo, porque não foi me respondido no requerimento 153, se existe a possibilidade de criar algum convênio entre o município e o INSS para acabar com essa demanda. Né? O vereador Gervásio estava lá, que eu encontrei lá também, tenho certeza que eu recebi o mesmo tipo de reclamação, né, que as coisas não podemos pegar. Eu teve uma munícipe que saiu daqui, teve que ir em Santa Bárbara, a outra teve que ir lá em Itatiba ser atendido, porque senão vai ficar 2 a 3 meses. O vereador está aqui também, tenho certeza que está bem provável que tem esse problema na cidade dele também. Então, nós precisamos criar alguma coisa, algum convênio, o Executivo precisa criar algum convênio para que venha resolver esse problema. Né? Porque se a gente for ligar naquele telefone que o INSS nos indica, acaba não acontecendo esse agendamento, né, por falta de agenda. Então, a gente pede, né, para que o Executivo, se ele consegue fazer algum tipo de convênio com o INSS para resolver esse problema. Continua a discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam com isso como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Passamos, nesse momento, à leitura, discussão e votação de 5 moções. Solicito ao primeiro secretário que inicie através da moção do vereador Marcelo Ferrari. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Eu gostaria de fazer aqui um pedido. Eu estou revoltado com a minha equipe porque não tem nenhuma moção aqui minha. Solicito a Vossa Excelência faça uma moção de repúdio à sua equipe por não ter conseguido apresentar nenhuma moção. Não, moção de repúdio não, mas eu gostaria, se o senhor permitir, inserir, se os nobres pares concordar, eu já faço uma moção parabenizando o senhor e o meu amigo
Jesus. Vamos lá. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da moção do vereador, primeiro secretário, Marcelo Ferrari. Moção número 73/2013. Moção de parabenização à paróquia Nossa Senhora Aparecida pela apresentação da peça teatral Paixão de Cristo. O requerimento é de autoria do nobre vereador Marcelo Ferrari. Está em discussão a moção? Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores concordam pelo menos como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada a moção do vereador Marcelo Ferrari. Moção 74/2013 é uma moção de congratulações aos funcionários do CIER, Centro Integrado de Educação e Reabilitação, e Secretaria de Saúde do município de Hortolândia, pelos cuidados dispensados ao autista de nosso município. Essa moção é de autoria do nobre vereador João Pereira da Silva. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Gostaria de pedir vista dessa moção do vereador João Pereira para uma melhor análise. Estava feito um pedido de vista da moção do vereador João Pereira. Os vereadores que concordam com o pedido de vista permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista, a moção sai da pauta pelo tempo regimental. Moção número 75/2013. Moção de congratulações ao Dia Nacional da Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. Moção número 76/2013. Moção de congratulações ao Dia Mundial da Saúde. Moção número 77/2013. Moção de apoio à comemoração ao Dia de Combate ao Câncer. As moções são de autoria do nobre vereador José Nazareno Gomes, do Zezé. Está em discussão as moções. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereadora. Eu gostaria de pedir a autorização do vereador para assinar a moção 77. Ok. Parabenizá-lo também pela moção. Ok. Continua em discussão as moções. Não havendo vereadores, vai à votação. Os vereadores concordam pelo menos como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Solicito ao vereador Zezé se autoriza a assinatura da moção. Eu peço à secretaria que encaminhe a vereadora Mida a moção para poder ser feita a assinatura. Nós temos um vereador inscrito na tribuna, no expediente, vereador Jair Padovani. Pelo tempo regimental, concedo a palavra a Vossa Excelência. 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, não poderia deixar de vir nessa tribuna, presidente, que nós hoje vimos nos jornais aí estampado uma das obras aí mais requisitada pela nossa população aí da cidade de Hortolândia, que o nosso governador Geraldo Alckmin acabou de assinar através da Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo, a alça da SP-101. E eu não poderia deixar de vir nessa tribuna parabenizar o governador e também parabenizar o prefeito, né? Porque o prefeito Antônio Meira teve até na Secretaria de Transportes conversando, e o diálogo é muito bom, porque quando acontece o diálogo, acontece a obra. E eu tive a oportunidade também de estar na inauguração da MS, e ali o nosso prefeito fez o pedido para o governador. E prontamente o governador atendeu a esse pedido tão reivindicado pela nossa população, que hoje eu posso dizer para vocês que essa obra é uma obra que vai desafogar a nossa cidade, porque no horário de pico, de manhã e à tarde, a gente chega aqui no Gudibom, para você chegar até esse P-101, você leva em torno de quase de meia hora. E essa obra vai desafogar praticamente toda a Avenida Emancipação. Então, não poderia deixar de vir nessa tribuna e estar parabenizando o governador e também o prefeito por essa conquista. Muito obrigado. Foi feita a fala do vereador Jair Padovani, por sinal extremamente necessário. O que me entristeceu foi só o prazo que o governo deu, que é de junho desse ano a abril de 2014. Esperemos que eles façam num prazo menor, porque se for feito só para inaugurar em abril de 2014, significa mais um ano de sofrimento, depois de tantos anos. Então, assim, eu aplaudo a ação de liberação, mas me entristece o prazo. Espero que o governo possa fazê-lo num prazo menor. Até o secretário disse que ele anuncia um prazo elástico para fazer em menos tempo. Tomara a Deus que assim aconteça, mas, de qualquer maneira,
esperamos que aconteça essa obra antes, que é uma obra realmente muito esperada. Nós terminamos o expediente, passamos para o intervalo regimental. Presidente, sim, nobre vereador. Gostaria que o senhor constasse a plenária para que nós não fizéssemos o nosso intervalo regimental de 15 minutos, já que temos pouco projeto na ordem do dia. Consulto os vereadores para saber se podemos tocar direto a sessão. Não havendo manifestação contrária, os vereadores que concordem permaneçam como estão. Os contrários se manifestem, aprovado, e tocaremos direto a sessão. Nós tínhamos um pedido de regime especial de urgência, inclusive feito a mim pelo vereador Valdecir. Mas, vereador, eu estou vendo, a secretaria me trouxe aqui, tem várias questões na lei que não foram aqui feitas corretamente. Falta denominação de sessão, falta várias ações que não tem como a gente aprovar desse jeito. Porque vai ter que refazer isso aqui. Então, fica, na redação final, fica para a semana que vem. Porque, infelizmente, ela não comporta aprovação dessa maneira, com regime especial de urgência. Passamos, então, para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada aos senhores vereadores. Adailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Clésia Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, presente. João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanás Bueno, presente, Valdeci de Jesus Oliveira, Valdeci Alves Pereira. Cito o segundo secretário que inicie, pelo item 1 da pauta, a leitura dos projetos. Discussão única do projeto de lei de número 6/2013, de autoria do vereador Aparecido Antônio Meira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Mestres da Escola de Ensino Fundamental Viva Mais. Pareceres favoráveis, vai à discussão. Projeto de lei 6/13. Não havendo oradores, vai à votação. Votação simples, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Item 2, discussão única do projeto de lei número 15/2013, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a celebração de acordo para parcelamento de dívida com a CAF Brasil, Indústria e Comércio S.A. Com pareceres favoráveis, vai à discussão. Projeto de lei número 15/13. Não havendo oradores, vai à votação. Votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores, que deverão votar sim ou não. Adailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cléusia Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, sim. João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Regis Atanás Bueno, sim. Valdeci de Jesus Oliveira, Valdeci Alves Pereira. Por unanimidade, foi aprovado dos vereadores presentes, foi aprovado o projeto de lei 15/13. Discussão do projeto de resolução número 1/2013, de autoria do vereador Paulo Pereira Filho, que dispõe sobre a criação no âmbito da Câmara Municipal do Parlamento Jovem Municipal. Com pareceres favoráveis, em redação final, vai à discussão. Só um instante, nobres vereadores.
primeiro lugar, nós vamos votar o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Ok? Depois votamos o projeto. Eu preciso inserir o parecer da comissão para depois votar o projeto. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Os vereadores que concordam com o parecer da comissão permaneçam como estão, os contrários que se levante. Aprovado por todos os vereadores. Passamos agora a discutir o projeto, então, de resolução 1/13, que vai à votação simples. Primeira discussão, mas em votação simples. Está em discussão. Nobres pares, só para informar, esse projeto ele é um dos projetos que eu devo apresentar esse ano nessa legislatura com o objetivo de trazer as pessoas a participarem do Poder Legislativo. O Parlamento Jovem ele vai trazer a juventude para dentro da Câmara. Vem depois um outro projeto que é de trazer os alunos das escolas municipais, que eu devo protocolar agora essa semana, das escolas estaduais do ensino médio, e já conversado, inclusive, com a Direção Regional de Ensino, trazer os alunos para assistirem às sessões da Câmara e poder conversar com os nobres pares. E vai culminar com a construção da Biblioteca Legislativa também para abrir as portas do Parlamento e trazer os alunos, a comunidade, a frequentar o Poder Legislativo e perceber a importância de acompanhar tudo isso. Então, é um projeto que eu tenho certeza absoluta que vem para poder aproximar o Poder Legislativo de todos os nossos munícipes. O projeto vai à discussão. Não havendo mais oradores, vai à votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores em primeira discussão, em primeira votação, o projeto de resolução número 1/13. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 10ª sessão ordinária, a realizar-se no dia 9 de abril de 2013, terça-feira, às 14h30.